Olá, alunos do 7º ano, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas remotas, hoje com um novo assunto, crônica, que já tivemos uma parte introdutória semana passada. Espero que vocês tenham entendido e tenham prestado bastante atenção na introdução que tivemos semana passada. Hoje vamos dar continuidade. Precisaremos do nosso livro didático, da página 19 até a página 22. Embora as demais páginas também falem sobre esse assunto, mas para a aula de hoje será necessário essas páginas, certo? 19 a 22. Então, crônica. O que é crônica? Crônica é um gênero literário que consiste na apreciação pessoal dos fatos da vida cotidiana. Ou seja, crônica são histórias curtas que falam sobre fatos do nosso cotidiano. Histórias que podem acontecer com qualquer um de nós, histórias que acontecem no nosso dia a dia, histórias simples, objetivas e claras. Trouxe para vocês algumas características desse gênero, para que vocês conheçam bem e aprendam, né? Então, algumas características do gênero crônica. Geralmente é publicado em jornais e revistas, as crônicas, né, como uma forma de informar, persuadir, mostrar alguma coisa, divertir. Relata de forma artística e pessoal fatos colhidos no noticiário jornalístico e no cotidiano. Então, os fatos, os assuntos principais das crônicas sempre são assuntos normais que podem acontecer na vida de qualquer um de nós. São coisas do nosso dia a dia, coisas do nosso cotidiano. Tem por objetivo refletir criticamente e até de forma divertida sobre a vida e os comportamentos humanos. Então, pode ser que alguma crônica que vocês leiam, alguma crônica que vocês produzam, escrevam, tenham esse intuito de querer criticar algum comportamento humano, falar de alguma forma que deixe subentendido algo que aconteça no nosso dia a dia, certo? Então, por isso que vocês devem ser objetivos, devem saber escolher as palavras na hora de escrever, devem prestar atenção no que vocês querem alcançar. Então, toda crônica apresenta elementos básicos narrativos. Apresenta fatos, tem personagens, tem tempo e tem lugar. Toda crônica existem esses elementos. Inicia-se quando os fatos principais da narrativa estão por acontecer. Então, há aqueles momentos principais do texto, há aqueles momentos mais importantes. Apresenta poucas personagens e um tempo e espaço restrito. Normalmente as ações ocorrem num único espaço e duram pouco tempo. Então, é um texto curto, que ele não dura muito tempo, dura pouco tempo. Não tem vários espaços, não acontece em vários espaços diferentes, acontece em um único espaço. Tem poucos personagens, não é uma coisa complexa, é uma coisa simples, é uma leitura, uma escrita simples. Pode apresentar narrador-personagem ou narrador-observador, ou seja, aquele que conta a história e participa, no caso narrador-personagem, como o nome já diz, ou aquele narrador que conta a história apenas observando, que no caso é o narrador-observador. A linguagem geralmente é de acordo com o padrão culto formal da língua, informal. Então, é uma linguagem simples, uma linguagem que está presente no nosso cotidiano, uma linguagem que está presente no nosso dia a dia, para que todos que leiam tenham acessibilidade, entendam o que está sendo transmitido na escrita do texto. Como escrever uma crônica? Qual é o segredo para escrever uma boa crônica? Então, trouxe algumas dicas para vocês, para que vocês prestem atenção, para quando a gente for escrever alguma crônica, vocês saibam como escrever uma boa crônica, coloquem em prática tudo que vocês estão aprendendo agora. Uma boa crônica pode ser escrita com um roteiro de base que mostre introdução breve,
uma introdução breve, pequena, não precisa ser aquela coisa cheia de detalhes, tão subjetivo, pode ser algo objetivo. Uma descrição de fatos do cotidiano que parecem comuns, então fatos que acontecem comumente, que acontecem com qualquer um de nós. Conclusão, com uma sacada interessante sobre o assunto. Então, a conclusão é importante que tenha algo interessante sobre aquilo que está sendo falado, que está sendo escrito, né? O importante é compor uma redação leve, mas que consiga trazer uma crítica profunda sobre a sociedade. Por isso, é comum fazer um texto curto e que trate de temas do dia a dia, o que faz com que o leitor conecte-se à história, mas para sair do senso geral, o autor aplica uma visão completamente pessoal sobre a temática. Então, se são fatos do cotidiano, qualquer pessoa que lê uma crônica que tenha esses fatos, essa pessoa pode se identificar. Qualquer pessoa pode se identificar porque pode ser algum fato que acontece com qualquer um de nós. Então, essa pessoa que for ler, essa pessoa que for se conectar, ela vai o quê? Ela vai se envolver com a realidade daquilo que está escrito, porque ela pode ter passado por aquilo já. Ela vai se conectar àquele fato, vai estar inserida naquele contexto também. As crônicas, elas podem ser narrativas, argumentativas, literárias ou históricas. Todo tipo trabalha com material contemporâneo, da nossa contemporaneidade, falando da atualidade, mas de uma forma inovadora e que instigue o leitor. Então, as crônicas, apesar delas falarem de coisas que acontecem normalmente no nosso dia a dia, elas podem trazer algo de uma forma inovadora. Então, esses tipos, eles trabalham de formas diferentes, com um único objetivo, que é trazer algum fato do nosso cotidiano, mas de uma forma inovadora, de uma forma diferente, mais entusiasmada, uma forma mais legal de a gente entender os fatos que acontecem no nosso cotidiano. Tipos de crônica. Eu trouxe aqui o exemplo de algumas, vou explicar para vocês. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, elas têm algumas distinções que são importantes vocês entenderem. Lembrando que todo texto narrativo tem enredo, foco narrativo, que é o principal assunto, personagens, tempo e espaço. Podemos destacar a crônica descritiva e a dissertativa. O que é a descritiva? Como o nome já diz, vai descrever algum fato do nosso cotidiano. E a dissertativa vai dissertar, falar sobre algo do nosso cotidiano. Dentre esses dois gêneros de crônicas, nós temos outros deles, que são esses que eu coloquei aí para vocês. Crônica jornalística. Mais comuns das crônicas de atualidade são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Então, são crônicas de caráter jornalístico que quer criticar alguma coisa da nossa atualidade, que quer falar de uma forma diferente, quer nos fazer refletir sobre algo. Crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaço definidos. Então, quer mostrar alguma coisa que foi histórica, que marcou algo. Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor para ferramenta essencial e criticando alguns aspectos, seja da sociedade, da política, da cultura, da economia, enfim. Então, como o nome já diz, é alguma crônica que tem um efeito de humor, querendo tratar de algum assunto da nossa atualidade com um certo humor. Certo? Então, essas são alguns tipos de crônicas. Temos mais, mas essas são as principais. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, assistam de novo esse vídeo, falem comigo no WhatsApp, prestem atenção, busquem outras pesquisas, certo?
Para a nossa aula de hoje, atividade, vocês irão ler uma crônica do livro didático de vocês, da página 19 a 20, que chama-se Menino da Cidade. Vocês vão ler essa crônica dessas páginas e vão responder as páginas 21 e 22, certo? São questões interpretativas. Bons estudos, se cuidem, usem máscara e se higienizem as mãos, certo? E até a próxima aula.